ao verso 40. Todos acharam? Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, se tiver outra versão. A palavra de Deus diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Que o teu Espírito, Senhor, continue agindo em nosso meio e trazendo, meu Pai, a revelação, a luz, a direção de tudo aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo nessa noite. Pois nós, Senhor, dependemos inteiramente do alimento espiritual que vem do céu. Precisamos, Senhor, que o nosso espírito seja refrescado, seja alimentado, meu Pai, pelas revelações que só o Senhor pode dar ao teu povo. Nós estamos aqui reunidos, meu Pai, crendo nessa verdade, crendo, Senhor, que enquanto a tua palavra ela é explanada, é o teu Espírito quem vai trazendo entendimento àqueles que estão ouvindo, meu Pai, aquilo que vem do céu. Porque, meu Pai, é o Senhor quem traz o pão do céu. É o Senhor quem revela aos teus filhos aquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Assim, Deus, eu peço que tome a direção de todas as mentes que estão aqui. Tome, meu Pai, a direção de todos os teus filhos que estão neste lugar, para que eles possam receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para entregar para eles nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu acho interessante essa proposta, quando o Evangelho de Lucas nos relata uma necessidade de entendimento. Preste atenção, antes de nós entrarmos no contexto. Ele disse: entendam, porém, isso, ou seja, é algo que eu preciso ler, algo que eu preciso ouvir, e eu não vou ter uma compreensão rasa sobre esse assunto. Não é de primeira que você vai me mostrar algo e eu vou ver e simplesmente está resolvido o problema. Quando ele diz que eu preciso entender, ele está falando algo que vai além do simplesmente ver e algo além do simplesmente ouvir. É algo que precisa de discernimento, de compreensão, de entendimento. E o exemplo que ele diz, ao qual nós precisamos ter entendimento, é algo lógico que nós precisamos entender como a proposta nos foi passada. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Preste atenção, irmãos. Parece algo simples, superficialmente a gente vendo. Bom, é lógico que se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele se prepararia para receber o ladrão. Mas o que é efetivamente dentro desse texto que necessita de entendimento? A primeira coisa que você precisa começar a caminhar comigo e entender é que ao comparar o processo da vinda de Cristo ao ladrão, a Bíblia jamais está fazendo qualquer alusão negativa à figura de Cristo. Não, o foco aqui é o que eu quero que você mude comigo. A visão aqui não está no ladrão. O foco comparativo não está no ladrão. O foco comparativo está no dono da casa. No dono da casa e no fator surpresa. Por quê? Porque o que ele quer dizer é que ninguém, normalmente,
dorme, ou ninguém está todos os dias na sua casa esperando um ladrão chegar. Quando você chega em sua casa hoje cansado, você vai cumprir provavelmente uma rotina que você já tem dos seus afazeres quando chega em casa. Tem gente que chega em casa, vai tomar café e vai guardar alguma coisa, e depois vai deitar e vai dormir. E você já vai dormir pensando e projetando o que vai acontecer amanhã. Muitos já vão chegar em casa cansados depois do culto, já tomaram café, já jantaram, vão simplesmente tomar um banho, escovar o dente e dormir, já pensando no despertador que vai lhe acordar amanhã de manhã, para você ir trabalhar de novo. Veja a importância do entendimento, que é o que Deus quer trazer para nós nessa noite. O problema é que o seu projeto e o seu plano, ele pode ser interrompido de uma forma que você não projetou, de uma forma que você não está esperando. Porque no meio da noite, a Bíblia diz, quando o ladrão ataca, ele ataca que horas? Por que ele ataca de noite? Porque é a hora que você não está esperando, é a hora que você não está projetando, é a hora que você está descansando. E esse descanso, ele não é um descanso de preguiça, ele não é um descanso de simplesmente uma displicência, não é um descanso de negligência, mas ele é um descanso que, humanamente falando, ele é necessário. Precisa de entendimento para você compreender o que a Bíblia está querendo lhe dizer. Não é algo natural. Irmãos, se você tivesse que ficar de vigília de noite, você não ia dormir. Por quê? Porque ladrão não manda aviso. Ladrão manda aviso? Vou invadir sua casa amanhã. Então, já que o ladrão não manda aviso e que há um risco real, de um ladrão invadir a casa de qualquer um de vocês. Qual é a casa? Quantos assaltos acontecem todos os dias? Quantas casas são arrombadas todos os dias? Será que se a gente fosse pegar essa estatística, Salvador, se eu não me engano, a última estatística que eu vi, 7 a 8 coletivos assaltados por dia. Por dia. Preste atenção, por causa dessa estatística, as pessoas já entram no ônibus esperando o ladrão. Eu estou lhe dizendo que é um fato. Como pastor, já entra com o celular dele no bolso e o do ladrão. Já não leva. Quem aqui leva muito dinheiro no bolso dentro de ônibus? Me diga. Ninguém leva. Você levaria um objeto de valor, algo que você tivesse que transportar, que tivesse um valor, você levaria de ônibus? Por que não leva? Porque eu estou lhe mostrando que a gente, intuitivamente, já conta com a possibilidade, com a previsibilidade de um assalto dentro de um ônibus. Meu Deus do céu. A gente já conta, irmãos. Por quê? Porque é de dia. Você está acordado, você está consciente, você está atento, você está em um lugar, você vê uma movimentação diferente, você já está... Mas, irmãos, e quando você está dormindo? É sobre essa situação que a Bíblia está falando. E o que ele está dizendo não é algo que você humanamente consegue evitar. Porque o que ele está dizendo, se o dono da casa soubesse, ou seja, é algo que ele não pode saber. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Mas o que a Bíblia está querendo lhe mostrar é que quando o ladrão vem numa hora que o dono da casa não espera, e porque ele não espera, a casa é arrombada. O que é que esse entendimento tem a ver com a vinda de Jesus? O que é que isso tem situações, irmãos, que vão acontecendo na nossa vida, e aí ele não está dizendo que o ladrão, ele não pode tentar contra aquela casa, mas ele está falando do êxito do ladrão. Por quê? Porque dentro da casa tem algo que interessa ao ladrão. Por que o ladrão quer entrar na casa? Por que o ladrão quer arrombar a casa?
Por que a figura de um ladrão e não de um assassino? Não é alguém que quer matar aqui, é alguém que quer roubar. Mas o que ele quer roubar não está exposto. O que ele quer roubar não está à vista que ele pode pegar. O que ele quer roubar está guardado. E está guardado em um lugar privado. E ele não vai chegar lá de dia para entrar naquele lugar e pegar o que ele quer. Ele vai esperar a oportunidade. Uma oportunidade furtiva. Para ele entrar e se apossar daquilo. Aí a Bíblia diz, pois bem, o dono da casa, esse é o foco. Ele não tem como saber qual é a hora que vai acontecer isso com ele. Ele não tem como saber. Aí vem agora a advertência. Então como é que eu posso resolver esse problema? Se eu não tenho como passar todas as noites em claro, esperando o dia que o ladrão vai vir na minha casa. Aí ele diz, então estejam também preparados. Está preparado, irmãos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém o espera. Assim como o ladrão, ele vai em uma casa buscar algo de valor ali, e para ele buscar aquela coisa de valor, ele vai esperar o momento em que as pessoas estão dormindo, que as pessoas estão distraídas, mas enquanto o dono da casa está dormindo, algo deveria estar funcionando. Esse é o problema. O problema é que a casa não estava preparada para receber o ladrão. E o dono da casa não acreditava na possibilidade do ladrão vir. Ou achava que isso era uma coisa remota. E ele não se cuidou. Ele não preparou a sua casa. Então, quando o ladrão veio à noite, ele não sabia a hora que o ladrão viria. E o ladrão achou alguma parte vulnerável naquela casa, que ele arrombou a casa e entrou. Aí a mensagem, então se prepare, ou seja, mas não é preparar de estar acordado, esperando, na hora que acontecer eu vou agir. Está falando de coisas que você tem que fazer antes. Está falando de coisas que já tem que estar preparada antes. É a janela que não estava fechando direito, e eu escorei com o pau e fui deixando acontecer. Por quê? Porque eu nunca imagino que ninguém de noite vai vir arrombar esse negócio. Aí a palavra diz, mas se você soubesse o dia que o ladrão viria, aí você já tinha arrumado a janela da casa. A porta que não está trancando e você vai escorando com um pedaço de pau, vai fingindo que está fechando. Se você soubesse o dia que o ladrão viria, você já tinha arrumado essa porta, já tinha reforçado o telhado. O problema é que você não sabe. E porque você não sabe, você se descuida, não se prepara. Aí ele está falando sobre a vinda de Cristo. É a mesma coisa. Vamos viver a vida, o dia após dia. E a promessa da vinda de Cristo é algo que está ficando já tão corriqueira. O ônibus a gente sabe que o ladrão assalta, mas arrombar a casa é algo que a gente não vê todo dia. Eu não vi a casa do vizinho sendo arrombada, eu não vi o de cima sendo arrombado, o de baixo sendo arrombado. Por que vai arrombar a minha? Eu relaxo. Aí está calor demais, eu já durmo até com a janela aberta. Observe. Pode prestar atenção que às vezes quando chega em determinados bairros, uma onda de assalto, uma onda de arrombamento, todo mundo começa botando cerca elétrica e bota grade nas portas e tomam providência. Se preparam. Por quê? Porque agora eles já estão imaginando realmente o ladrão pode chegar. A vinda de Cristo, ele está dizendo, vai ser a mesma coisa. E aí ele dá algumas advertências, irmãos. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. A gente está no Evangelho de Lucas. Eu achei interessante porque essa expressão, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Não diz ele ficaria acordado, ele estaria esperando o ladrão. Não, ele não permitiria que a casa fosse arrombada. Essa mesma temática você vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do 36 ao 44. Só que ele vai abordar de uma forma diferente. E a complementação que o Evangelho de Mateus faz
nos leva a ter um entendimento ainda maior sobre o que é que o Evangelho de Lucas nos trouxe, já que esses evangelhos sinóticos, eles foram ouvidos por pessoas que reproduziram depois aquilo que elas memorizaram. Em Mateus vai dizer assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele vai trazer mais uma informação aqui, que não estava em Lucas. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Eles nada perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Da mesma forma, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, aqui vai mudar agora, preste atenção, ele ficaria de guarda, aqui mudou, e não deixaria que a sua casa fosse. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos. Interessante. Em um evangelho ele só falou a respeito de que se ele soubesse, ele estaria com a casa preparada. Mas na outra ele diz que ele deve estar agora também vigilante. No evangelho de Lucas, ele fala em conservar as candeias acesas, mas no evangelho de Mateus, ele fala sobre os dias de Noé. Mas se você pegar o evangelho de Mateus, a complementação depois do capítulo 24, vem o capítulo 25. E o capítulo 25 vai falar exatamente sobre as 10 virgens. Preste atenção, o evangelho de Lucas começa dizendo: mantenham as suas candeias acesas, que você não sabe o dia e a hora. No evangelho de Mateus, ele não fala nessa parte, mantenham as candeias acesas, mas vai falar a respeito das 10 virgens. A complementação, você não sabe o dia e a hora. E o que nos chama a atenção, irmãos, nessa parábola das 10 virgens? Vários temas dentro dessa proposta. Precisamos estar alertas todo o tempo. Precisamos estar vigilantes todo o tempo. Por quê? Porque o que está mais evidente em tudo isso aqui é que a hora vai pegar as pessoas de surpresa. Vai pegar as pessoas em um momento em que elas estão distraídas. Quando você pega a parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que todas eram noivas, todas estavam com a vasilha na mão, de óleo, todas estavam com a sua candeia, mas o noivo demorou a chegar. Irmãos, todas ficaram com sono e dormiram, todas, as boas, as prudentes, as insensatas, as que tinham óleo, as que não tinham óleo. Preste atenção, o noivo demorou, não foi culpa da noiva, elas não fizeram nada, foi o noivo que demorou. E o que aconteceu com elas? Todas dormiram. Só que aí vem um grito. Olhe, vem o noivo não chegou ainda. Aí eu quero já para quem está ligado, pega isso aqui. A gente não sabe o dia, vai ter um momento que todo mundo vai dormir, como se fosse um momento em que as coisas tivessem enegrecido, porque fala de noite. O ladrão vem que horas? A hora que as virgens cansaram de esperar também era o quê? É como se as trevas tivessem avançado tanto que chegou a ofuscar a força da igreja. As noivas representam a igreja, como se a igreja tivesse adormecido pelo peso. Aí vem um grito, o último grito de despertamento. Preste atenção.
Um último grito de despertamento. Alguém vai gritar: acordem, porque aí vem. Ele ainda não chegou. Ele ainda não chegou. Foi a força das trevas. O avanço das trevas. A força das trevas. As noivas não aguentaram e dormiram. Perderam a sua força, dormiram. Aí vem o grito. Aí vem o noivo. Quando vem o grito, irmãos, todo mundo acorda. Mas nem todo mundo que acorda vai encontrar com o noivo. Por quê? Olhe bem. Aqui não depende mais do momento. Não depende mais do que elas podem fazer na situação. Vai depender do que fizeram antes. Vai depender de tudo que elas construíram até aquela data. Tudo que elas construíram até ouvir aquela voz. Aí vem o noivo. Se ouvir a voz, aí vem o noivo. Será que nessa noite para você daria tempo ainda se arrumar para encontrar com ele? Porque, irmãos, talvez a sensação, pense agora você como aquele dono de casa. Você está dentro da sua casa de noite, dormindo, e de repente você começa a ouvir um barulho. Alguém batendo, forçando a janela de sua porta. Quando você acorda assustado, você abre, você olha, você vê que tem uma pessoa do lado de fora, armada, e que está tentando entrar pela porta da frente. Mas você sabe que as portas do fundo não tem tranca. É aquele ferrolhozinho que qualquer chute bota para dentro. Mas você já está na situação. Você já está vendo o ladrão. O que é que você vai fazer mais? Você está sozinho dentro de casa, não tem mais ninguém. E tem alguém rodando do lado de fora e você já olhou, já viu. A pessoa está armada. E está tentando entrar em sua casa. O que é que você vai fazer mais? O que é que você faria? Se de repente você acordasse, no meio da noite, para quem mora em apartamento que está achando que está isento, o ladrão desceu escalando de corda e está já na varanda de sua casa, tentando abrir a porta de vidro. Porque quem estava morando em apartamento aí estava de boa, deixando problema só para quem mora em casa. Quando você botou a cara na varanda, está o homem lá forçando os vidros para entrar. Irmãos, preste atenção. Ali já não tem mais nada que você possa fazer. Já é de noite. Todos estão dormindo. Todo mundo está dormindo. Ninguém está vendo mais nada. O que você podia ter feito era antes. O que é que se faz? Ali, agora, ou ele vai invadir a minha casa, ou a minha casa vai ser forte o suficiente para resistir ele não entrar. As noivas acordaram, veio o noivo. Só que quando elas foram acender, preste atenção, todas acenderam as suas lâmpadas, todas. Todas acenderam as lâmpadas, todas pegaram fogo na lâmpada. Só que o noivo, mesmo depois, quando alguém gritou, aí vem o noivo não chegou imediatamente. E elas estavam no meio das trevas. Se a lâmpada apagasse, como elas iam continuar andando nas trevas? E ela disse, vai faltar azeite. Então vá comprar azeite. A Bíblia diz que no tempo em que elas foram tentar consertar o problema e voltaram, a porta fechou. E elas não conseguiram mais entrar. Tem oportunidades na vida, irmão, que às vezes a gente tem. Eu não sei você, mas às vezes a gente se mete em umas situações, em alguns problemas, e que parece que aquele problema é tão intenso na nossa vida, que tudo que a gente ora, e tudo que a gente pede a Deus é que aquela noite passe, que aquele momento passe, para que a gente possa voltar e não cometer mais aquele tipo de situação. Parece que a gente entrou em um turbilhão, no meio de um olho de um furacão, e tudo que a gente quer é que aquela tempestade passe.
E eu já vivi esse processo uma vez, literalmente. Uma vez deu na previsão do tempo que vinha uma tempestade do sul do país, e que essa tempestade vinha com vento de não sei quantos quilômetros por hora, e que vinha com raio, com trovão, e eu olhava para o sol, meu irmão, o céu azul, o sol a pino, e aí juntamos uma equipe para ir pescar. E a gente saiu mais ou menos umas 2 horas da tarde de Arembepe, navegamos 2 horas e 40 minutos para dentro do mar. E o mar você não pode estar navegando de noite, porque você não vê as pedras. Você não tem como entrar num porto navegando de noite, você não enxerga. É muito perigoso. Se o barco bater, o casco do barco bater em um pedaço de pedra daquele, numa lasca de pedra, já era. E quando a gente foi avançando à noite, o vento começou a esfriar, e é interessante que no mar, o céu de noite ele é preto, você não vê nada, só as estrelas. Mas quando começa a nuvem chegar, ele vai clareando ao invés de escurecer. Durante o dia, o céu vai escurecendo quando as nuvens chegam. Durante a madrugada, vai clareando, vai ficando claro, porque a nuvem começa a refletir a claridade da terra. E eu olhava à distância, irmãos, e ia vindo aquela nuvem cinza, um cinza claro, bonito, se aproximando, e era raio, relâmpago que não acabava mais. Já tinha dado na reportagem do dia anterior que aquela tempestade já tinha deixado 3 barcos à deriva em Porto Seguro, tinha destruído metade do porto. O jornal tinha mostrado uma catástrofe que tinha acontecido lá em Porto Seguro. E o vento parou, começou a vir aquele ventinho frio, daqui a pouco o vento começou a soprar, e para onde eu olhava no horizonte, só via se aproximando da gente. Irmãos, eu me senti como Jonas. Eu pude entender quando a Bíblia diz que Jonas foi para o porão do barco dormir. O medo é algo que vem sobre você de uma forma tão intensa, que tudo que você quer é deitar e dormir, para nem ver aquele trem passar. E eu me lembro que quando eu fui vendo que já estava perto mesmo, começou a cair chuva, eu deitei, arrumei um lugar no barco para dormir, e tudo que eu pedi a Deus, oh meu Deus, me ajude a sair daqui, que eu não volto mais nunca nesse lugar. Eu acho que Deus já me perdoou, né? Não foi bem do jeito que eu estava prometendo, mas eu já obedeço a previsão do tempo. Mas, irmãos, o importante que eu quero trazer para você, o sentimento, é que quando você já está no meio da situação, não tem mais nada que você possa fazer. Eu chamei o capitão e disse: capitão, e aí, meu irmão, esse negócio vai pegar a gente? Ele disse: meu filho, da onde a gente está agora aqui, correr é pior. Tem que esperar, tem que enfrentar, tem que deixar passar. E a minha coragem de deixar aquilo passar. Se alguém me dissesse naquele dia, irmãos, a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Eu não sei se você já teve essa sensação alguma vez na vida. A sensação que eu tinha é que eu nunca mais ia ver ninguém. A sensação que eu tinha é que você não tem noção do que era aquele paredão de nuvem, a zoada dos trovões como sacudia no meio do mar, relâmpago para tudo que é lado, e o vento brincando com a gente no meio do mar, parecendo que o barco era uma peteca. A terra, você não via mais a terra, sumiu. A chuva cobriu tudo. Tudo que você ouvia era zoada de raios e trovões. Não sei se você já ouviu o som do trovão, geralmente ele é grave. Quando você está pertinho dele, ele é agudo, ele estala. Não sei se você já teve experiência. E eu não tinha, irmãos, onde me segurar. Eu não tinha no que me apegar. Tudo que eu me lembrava era que se eu não tivesse entrado naquele barco, eu não estaria passando por aquilo ali. Mas eu não podia mais voltar. Eu não tinha decisão mais de não estar ali. Se você me perguntasse, pastor, se tivesse ali alguém que cobrasse 10 mil reais para ir no helicóptero ali buscar, irmão, eu estou te falando de coração, eu tinha pago. 20 mil, tinha pago. Se pedisse o dinheiro todo que o senhor tinha na conta, irmão, naquele dia, eu pagava. Eu estou dizendo a verdade a vocês, porque eu senti o gosto da morte na boca. E não tinha mais nada para fazer. Não adiantava mais chorar, não adiantava mais chamar minha mãe.
Eu fui orar igual Jonas e dormi. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando eu acordei, já tinha passado. E o capitão dizia, rapaz, foi um milagre isso aqui que aconteceu. A tempestade desviou da gente, foi para o meio do mar. Eu disse, ô glória. Não volto aqui tão cedo. Irmãos, eu estou dando um exemplo da minha vida. Quantos exemplos, talvez aqui pessoas tenham, que já se envolveram em situações, a qual na hora que você está no meio do tumulto, da confusão, e que você sabe que vai acontecer algum desastre ali, tudo que você queria era não estar ali, era não ter entrado naquela situação, era não ter falado o que você falou, era não ter acusado alguém do jeito que você acusou. Tudo que você queria era fugir daquele problema, mas você não sabe a que horas vem um ladrão. Você não sabe que horas o inimigo vai atacar. E o que é que a Bíblia está dizendo? Então, temos que levar uma forma de vida a qual você esteja preparado a todo momento, a todo tempo. Eu não posso levar uma forma de vida, irmãos, achando que eu posso deixar meus problemas para resolver amanhã, que eu posso viver da forma que eu acho que devo e que amanhã eu sempre vou ter uma outra oportunidade, eu sempre vou ter outra oportunidade, eu sempre vou ter outra oportunidade. Porque para essa daqui, a Bíblia diz que depois não tem mais outra oportunidade. Talvez a gente esteja dentro da igreja pensando, ainda tem muita coisa para acontecer para Jesus voltar. Ainda vai ter que aparecer um bocado de coisa aí na terra para Jesus. E se Jesus voltasse agora? Se Jesus voltasse hoje no meio desse culto? O que você praticou hoje, durante o dia de hoje, lhe habilita aí com Ele? Ou você fica aqui? Não tem outra oportunidade. Depois dessa, não vai ter outra. Você vai estar no meio do mar, no meio da tempestade. E você vai se arrepender profundamente. Por que que você não consertou a sua janela? Por que que você não consertou a sua porta? Por que que você entrou naquele maldito barco? Mas não tem mais o que fazer. Porque alguém já gritou, aí vem o noivo. Eu vou ali comprar o óleo e volto. Quando voltou já foi, a porta já fechou. E aí ele diz, será como nos dias de Noé. Quando a gente fala em Noé, irmãos, a gente só pensa no povo atribulado, só pensa no pecado, só pensa no que estava sobre a terra. Mas eu acho interessante porque o escritor de Hebreus não focou no pecado, não focou nas trevas, focou na luz. O destaque da história não é o pecado. O destaque da história não é a forma que as pessoas viviam. O destaque da história é Deus ter poupado um homem no meio de tanta miséria, no meio de tanta derrota, no meio de tanto pecado. A luz de um homem brilhou diante de Deus. Alguém chamou a atenção de Deus no meio daquelas trevas. Quando não havia mais esperança de um mundo melhor. Quando não havia mais esperança de que os princípios morais voltariam a ser exercidos por legalidade, quando ninguém mais tinha esperança de que o mundo seria algo, um homem, e a Bíblia vai dizer, por que esse homem se salvou? Hebreus 11:7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, foi avisado de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Alguém avisou a Noé, veio o noivo. E o que foi que Noé fez? Trabalhou incessantemente. Por que a Bíblia diz que Noé condenou o mundo? Já perguntou? Por que foi Noé que condenou o mundo? Já se perguntou, irmão? Sabe por que ele condenou o mundo? Minha interpretação. Você é livre para interpretar do seu jeito, para pensar do seu jeito. O que não está na Bíblia é interpretação. A minha. Por que o escritor de Hebreus diz que ele condenou o mundo? Porque a Bíblia diz que Deus falou que não ia destruir Noé junto com o povo. Falou ou não falou? Eu não posso destruir esse homem junto com esse povo. Então por que ele condenou o povo? Porque quando ele construiu a arca para ele, que Deus olhou e disse,
se eu mandar agora a chuva, ele já tem condições de ser salvo. Agora eu posso destruir o mundo todo, porque ele não vai ser destruído junto com o mundo antigo. Quando ele construiu a arca para ele se salvar, automaticamente aquilo representou a possibilidade de condenação para todo mundo antigo. A Bíblia diz, irmãos, no nosso tempo, o que resiste ainda a ira de Deus sobre os homens é a presença do Espírito Santo sobre a face da terra. No dia que o último cristão cheio do Espírito Santo for levado desse lugar e que só restar trevas, aí Deus vai dizer: chegou a hora da ira divina cair sobre a cabeça desse povo. O mundo está sendo virado de cabeça para baixo. Tudo aquilo que um dia a gente conheceu como certo, estão começando a ensinar como errado. Tudo que a gente aprendeu como errado, estão nos ensinando a entender como certo. As histórias infantis, irmãos, mais sutis, estão colocando crianças para duvidar dos preceitos antigos que foram ensinados pelos antigos, implantando ideias na cabeça dos meus filhos, de forma inofensiva. Livros antigos que foram escritos estavam mentindo para você. Essas ideias estão entrando no subconsciente dos meus filhos. E o desenhozinho inofensivo. Não, irmão, não tem mais como a gente se proteger. Não tem mais. Eu vou proibir meus filhos. Irmão, não tem mais. Não tem mais. Parece que está tudo contaminado. Até o que é mais simples, o mais besta, o mais inofensivo, está lá a historinha, a criancinha falando para os seus filhos. Tudo que escreveram nesses livros da nossa história passada é tudo mentira, lhe enganaram a vida toda. Essa criança vai crescer pensando o quê? Eu tenho que duvidar de tudo que os mais antigos me contam. Eu tenho que duvidar do que escreveram. Não posso aceitar tudo como verdade. Tenho que questionar. Os pilares da verdade sendo destruídos lentamente. Pessoas investindo dinheiro pesado para promover a violência, para promover a destruição. E enquanto isso, como estão os crentes? A geração que casava, comia, dava-se em casamento, vivendo tudo normal. Vivendo a expectativa de que a nossa vida vai durar para sempre. E que a Bíblia é só mais um livro. A igreja é só mais um lugar. O céu é só mais uma ideia. Eu posso aceitar isso aqui do meu jeito. Eu posso interpretar a Bíblia do jeito que eu acho que deve ser. O Evangelho é algo opcional. Eu posso obedecer isso. Mas isso aqui, não, eu não gosto dessa parte da Bíblia. Ou eu posso só ter uma religião. Eu venho para a igreja porque eu me acostumei a vir. Eu penso naquele homem no inferno. Ele não sabia o dia da morte dele. E ele não sabia o que ia acontecer depois da morte dele. E para ele foi uma terrível surpresa. Quando ele se encontra do outro lado, ardendo em chamas. E não havia mais nada que ele pudesse fazer. Mais nada. O ladrão veio, invadiu a casa dele. Levou tudo. E aquilo que ele via no jornal, aquilo que ele via na televisão acontecendo com os outros, um dia ele foi a vítima. Aconteceu com ele. Era verdade o que contaram. Era verdade o que estava na Bíblia. Era verdade. Eu pensei que só os outros que iam para o inferno, que isso não acontecia comigo. Mas era verdade. E a Bíblia diz que agora aquele homem está lá no inferno. Surpreso. Ardendo em chamas. E eu digo a você, ele daria tudo que ele teve na terra, tudo, exatamente tudo, para que ele pudesse voltar e ter uma outra oportunidade. Mas Abraão disse a ele: aqui é onde você chegou, não tem mais oportunidade. Aqui é onde você chegou, não tem mais volta. Pede a alguém que volte lá e grite para meus irmãos. Aí vem o noivo. Estamos vivendo uma geração, irmãos, de noivas
adormecidas. Eu nunca vi, de todo o tempo que eu estou vivo, uma geração de crentes tão descrentes. Não estou falando de vocês, não. Graças a Deus. De verdade agora, não estou sendo irônico. Mas eu estou falando de coisas muito piores. De pessoas que se simpatizam pela igreja. Pessoas que você encontra essas pessoas lá fora. As pessoas não têm nada na vida delas que se pareça com Cristo. Elas não estão se esforçando nem um pingo para cumprir o que a Bíblia diz. Mas se satisfazem. E enchem a boca para lhe dizer que elas gostam da igreja tal. E que inclusive aos domingos, pelo menos uma vez no mês, estão lá no culto e amam a mensagem. Eu fico me perguntando, que mensagem é essa que não confronta mais ninguém? Será que o pecador vai entrar na igreja, ele vai entrar aqui, vai assistir um culto e vai sair daqui convencido de que ele pode continuar vivendo a vida que ele leva? Irmãos, isso me corrói por dentro. Ah, o pastor está querendo levar um nível de moral. Não, irmão, não tem nada a ver com isso, não. Pecador e pecado e luta contra o pecado aqui. Eu sei que todo mundo aqui vive suas batalhas todos os dias, tem seus próprios desafios, mas irmãos, a gente está se esforçando de alguma forma. A gente está tentando melhorar cada dia de alguma forma. É vencendo um desafio hoje, vencendo outro amanhã, dando testemunho de algo hoje, melhorando em algo amanhã. O que me espanta são as pessoas viverem um comportamento exatamente no nível de moral que o mundo prega e se sentirem confortáveis e bem dentro da igreja. Que dia vem um ladrão? Ninguém sabe. Qual dia será a última oportunidade para eu mudar? Um dia o profeta bateu na casa do rei e disse: ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor está doente já tem um tempo. Deus mandou lhe dizer: bote a sua casa em ordem. O senhor está pensando que essa doença aí vai ficar boa? Vai ficar não, essa doença vai lhe matar. O que é que aquele rei queria? Ele queria mais tempo. Deus, me dê mais tempo. Lembre que eu andei na tua presença. A pergunta é agora, o que é que ele fez com o tempo tudo antes? Nós não sabemos, irmãos, qual vai ser o nosso último dia aqui nessa terra. Nenhum de nós. É algo que nós não temos controle. Senão a gente não ia dormir. A gente ia passar a noite toda acordado esperando o ladrão chegar. Mas qual é a proposta? Se você não sabe qual é o dia, mantenha a casa em ordem. Mude a sua rotina. Essa vida fria de um evangelho frio que você se acostumou, por quê? Porque não lhe falta nada. Porque você não está passando necessidade, porque você não está doente. Aí eu vou esperar o ladrão entrar dentro de casa, para na hora que o ladrão estiver dentro de casa eu me lembrar de Deus. Oh Deus, como vai o Senhor? Tanto tempo que a gente não se fala, né? Veja aí que o homem está aqui querendo invadir minha casa. Dá para o senhor me ajudar? Sansão gritou uma vez: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele disse: vou me levantar. E aí, meu irmão, Deus seja comigo. E buf, derrubou a corda. Tem mais uma chance. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Vou me levantar como antes. Vai ser da mesma forma. Senhor, que venha o teu espírito sobre mim. Buf, ganhou mais uma chance. Teve um dia que ele diz: vou me levantar como das outras vezes, e vai ser tudo da mesma forma. Cadê a força? Não tinha mais força. Virou escravo do inimigo. Foi brincando com o inimigo, até que o inimigo achou o ponto que conseguiu romper definitivamente a ligação dele com Deus. Esaú, você é herdeiro da bênção. Não é bênção, estou com fome. Chegou o dia. Apronte a comida, meu filho, que eu vou lhe abençoar. Tome, meu pai, eu quero a bênção. O homem aí, o velho, deu para tremer. Quem é você? Eu sou seu filho, Esaú.
eu não tenho mais nada para lhe dar, não. Seu irmão já apareceu aqui e levou sua bênção. Meu pai, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ele chorou, com lágrimas. Não tem mais jeito, meu filho. Já foi. Irmãos, tem oportunidade na vida que não vai voltar. Tem coisas na vida que você não vai ter outra oportunidade. Você não vai ter outra segunda chance. Por quê? Uma delas está aqui na Bíblia. É quando Jesus voltar. Não tem chance mais depois. Não tem salvação mais depois. Não tem arrependimento mais depois. Não tem obra salvadora do Espírito Santo depois. Acabou. A porta fechou. Acabou. Mas eu conheço a Bíblia de cor. Você vai ficar com o seu conhecimento aí. Mas eu fiz tantas coisas. Mas Jesus não lhe conhece. Você trabalhou, pode olhar que em algum lugar ele lhe pagou aí, que ele disse que ninguém ele vai ficar devendo. Você recebeu pelo seu trabalho. A questão é, e pela comunhão? Como é que está a coisa? Às vezes, irmãos, nós gostamos de ouvir verdades. Verdades, não estou falando de mentira, verdades que nos interessam. Mas é muito mais difícil eu ter que entender que a minha salvação depende de mim. Depende do meu relacionamento pessoal e individual com Deus. E o que Ele está me dizendo, Ele está me dizendo, olhe, fique atento, vigilante, assim como o dono da casa que não sabe o dia que o ladrão vem, ou quando você dá um passo na vida que você não sabe o que é que vem pela frente. Esteja vigilante, preparado, porque a vinda do Senhor vai ser surpresa. Na hora que ninguém espera. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Deus vai dando tempo. Vai dando tempo. Essa planta está aqui, meu irmão, essa figueira no meio dessas vinhas. Corta esse negócio, me dê mais um tempo. Deixa eu adubar ela mais um tempo, para ver o que é que vai dar. Quem sabe na sua vida Deus não está lhe dando tempo. E você está achando que está tudo bem, que não acontece nada. Mas quem sabe se não é a misericórdia de Deus lhe dando tempo, para ver quais são os frutos que vai vir daí. Nem nessa dimensão que nós estamos, tempo é algo que acaba. Buscar o Senhor enquanto, em outra tradução, buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto você tem tempo. Feche seus olhos. Tem alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Deus, entregar o seu coração a Jesus, fazer uma aliança com Ele? Se tiver, levanta a mão. Eu vou estar orando por você daqui mesmo, não precisa vir aqui na frente. Se não tiver, eu vou estar orando, encerrando o culto. Mas só entenda algo. Deus, Ele não olha para nenhum ser humano com um olhar de condenação. Não importa o que você fez. Ele oferece o seu amor de forma gratuita, imerecida, pela sua graça, para dizer a cada um daqueles que têm se sentido carregados de culpa, carregado pelos seus pecados: vinde a mim, venha a mim, vocês mesmo que estão sobrecarregados, com fardos pesados, venham, me entreguem esse peso e vejam como eu posso lhe dar uma nova forma de vida, em que você não vai ter mais que carregar fardos pesados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus quer dar uma nova oportunidade de vida, irmãos. E essa novidade de vida de Deus, ela começa a se manifestar aqui. O que Deus traz no coração do ser humano? Paz. Coisa que tem muita gente sobre a face da terra que não tem mais paz. Foi roubado, não tem mais paz.
que é que Deus traz mais no coração do homem? Alegria. A capacidade de se sentir amado. Seres humanos que não sabem mais o que é isso. Se sentir amado. E o que é que eu preciso fazer? Eu só preciso dizer: Deus, eu reconheço a tua palavra. Eu aceito essa verdade. Que se cumpra em mim. E a Bíblia diz: e Ele vem e faz morada. Eu vou perguntar pela última vez: tem mais alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus ou quer fazer essa aliança com Deus? Levante a mão onde você estiver. Eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Nós vamos estar orando. Feche seus olhos. Pai, te agradeço.